Olá, muito obrigado pela sua companhia. Estamos aqui para mais uma edição do Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. Presidente, obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado também pela oportunidade e o convite, estava esperando esse convite. O convite vai estar sempre feito para a gente poder debater temas que estão na ordem do dia. Entre eles, vamos começar falando sobre o anúncio de que o Brasil está colhendo a maior safra de grãos da história, apesar de muitos problemas climáticos, às vezes de crédito. Como é possível isso, presidente? Bom, o nosso campo agrícola brasileiro, como eu digo, ele tem intensificado cada vez mais a tecnificação, tecnologia no campo. Temos um solo fértil, temos um povo trabalhador, uma estrutura agrícola excepcional e o clima favoreceu este ano e eu tenho dito que tem muito a ver com as políticas públicas do governo federal. Tu deves ter acompanhado 3 anos consecutivos de plano safras recorde. Não faltou dinheiro para crédito, para financiamento, voltou a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que tinha sido findado no governo passado, e junto com essa estrutura para pequenos e médios agricultores, voltou também o plano safra da agricultura familiar. E juros subsidiado, 3% de juro ao ano, para quem optar em fazer um financiamento para produzir feijão, arroz, mandioca, batata, que vai para o nosso consumo interno. Se for produzido de uma forma agroecológica, o juro é 2% ao ano. E a resposta foi essa, a maior safra agrícola da história do Brasil. Nunca tínhamos colhido uma safra desse tamanho, 350 milhões de toneladas de grãos, é muito grãos. Exportamos mais, temos mais oferta de alimentos para o nosso mercado interno e, consequentemente, preço mais justo, mais acessível para quem compra. É uma notícia extraordinária, a safra agrícola recorde do nosso país. Mas, presidente, olha só, o governo tem incentivado esses cultivos, esses plantios, o Brasil tem colhido muito arroz, feijão, ao ponto de o produtor estar com dificuldades com relação a preço. O senhor chegou a anunciar a aquisição, eu estava lá no Rio Grande do Sul quando acompanhei na Expo Inter, aquisição de arroz, aquisição de feijão, para poder compensar essa perda do produtor. Como é que incentiva o plantio de arroz e feijão nesse contexto? Alteno, a gente tem uma política, a Conab tem, que deixou de existir no governo passado, que é a formação dos estoques públicos, que é uma política que beneficia tanto o produtor como o consumidor. A Conab compra para formar estoque no momento em que determinados produtos caírem, estão abaixo do preço mínimo, que é o custo de produção. Aí a Conab então pode comprar para não ser uma medida intervencionista, é para equilibrar o mercado. E você comprando do agricultor, pagando um preço melhor, você faz o estoque, você tem uma segurança de que quando aquele produto subir nas prateleiras dos supermercados, você pode colocar esse produto naquele local, naquele território onde o preço subiu, naquele estado, naquela região, e faz o equilíbrio dos preços para baixo. E é o que nós estamos fazendo. Fazia 11 anos que não tinha estoque de arroz na Conab, nós voltamos a ter estoque de arroz, fazia 14 anos que não tinha estoque de trigo, agora temos estoque de trigo, justamente porque a gente tem comprado, ajudado o agricultor quando o preço cai e ajuda a dar essa segurança alimentar e nutricional para a população brasileira, um preço justo nos supermercados. É isso que está fazendo, por exemplo, esse dado que eu tenho aqui, o levantamento do preço da cesta básica, que foi realizado, mostrou a queda na maioria dos estados, é isso mesmo, presidente? Exatamente, nós, a pedido do presidente Lula, o presidente acompanha o preço dos alimentos com muita atenção, especialmente os produtos básicos, né? E ele sempre tem nos dito, a gente tem que ter uma previsão, a gente tem que se antecipar ao preço que vai chegar nos supermercados. Então a Conab fez uma parceria com o Diese, que acompanha já de muitos anos o valor da cesta básica, fazia sempre o levantamento mensal em 17 capitais, agora está fazendo em 27 capitais, em todo o território brasileiro, nessa parceria com a Conab. E ontem foi divulgado os dados deste mês do valor da cesta básica. Nas 27 capitais, Valteno, caiu o preço em 22 capitais. A deflação no preço dos alimentos, justamente um motivo, a super safra, né, mais oferta de produtos do mercado e a possibilidade de um preço menor, mais justo para os consumidores, e é justamente nesse momento que aqueles que são os responsáveis por botar comida na nossa mesa precisam de uma atenção, precisam da mão amiga do Estado. E é o que nós estamos fazendo agora, fazendo estoque de alimentos, comprando arroz, por exemplo. Ano passado, nosso setor de inteligência agropecuária da Conab previu que nós teríamos mais arroz em oferta este ano, porque nós teríamos uma safra maior no Brasil,
uma safra maior no Mercosul, a Índia, que é a grande produtora mundial, a Índia produz mais de 200 milhões de toneladas de arroz, é a grande produtora mundial, por 2 anos não exportou arroz, segurou para o seu mercado interno. E ano passado anunciou, nós vamos exportar arroz novamente. Então, consequentemente, nós previmos, vai ter mais arroz ofertado e vai cair o preço para o produtor. Então, ano passado nós já lançamos um contrato de opção de venda. Produtor de arroz, quiser contratar com a Conab, nós botamos 20% acima do preço mínimo, que é o custo de produção, e era de opção. Na hora de efetivar o contrato, que foi agora no mês de agosto, se o preço do mercado estiver maior, o produtor pode vender para o mercado, mas se estiver menor, a Conab garante que compra. E o feijão também, presidente? O feijão a gente não faz estoque porque ele tem um curto tempo, senão acaba perdendo a qualidade. 2, 3 meses já modifica a qualidade dos grãos. Mas então, tem uma política de distribuição de feijão onde não tem exatamente. feijão. Muito bom a gente falar com alguém que está sempre muito atencioso a essas ações. A gente está fazendo subvenção de feijão. O que é? A região sul, a grande produtora do feijão preto, também teve uma grande safra de feijão, caiu o preço para o produtor, está abaixo do preço mínimo. Como a gente não pode comprar para guardar, nós estamos fazendo subvenção, que é pagando o custo logístico para levar para as regiões consumidoras, que é o que você acompanhou lá na Expo Inter. Nós estamos fazendo aqui uma divulgação do Instituto de Feijão e tudo mais, porque, apesar de tudo isso, a gente vê uma mudança cultural. Não sei se o senhor também percebe isso. O brasileiro está consumindo menos arroz e feijão com o passar do tempo. Então, é preciso fazer campanhas que incentivem. O senhor é a favor disso e o senhor percebe o que está mudando no hábito do brasileiro? Ao longo desses anos, o Brasil foi se urbanizando, né? E o cidadão, quando sai lá do interior, da onde eu vim, da onde tu veio, a gente vem para a cidade e tem outros hábitos, né? Lá no interior tu tem um tempo do relógio, o tempo do sol, o tempo da manhã, do meio-dia, da noite, um pouco mais de paciência, você não trabalha com horário, né? E aqui na cidade não, você bate o ponto, tem que sair, tem meia hora para almoçar, tem 40 minutos, vai num restaurante, tem o buffet, tem mais variedade, tem salada, tem massa, ou vai num fast food que é mais rápido, e acaba diminuindo o consumo do arroz e do feijão, mesmo nos lares, né? Às vezes o preço do gás, às vezes o tempo, e tem diminuído ao longo dos anos o consumo do arroz e do feijão, que é uma preocupação do poder público, porque o arroz e o feijão é básico, é uma alimentação adequada, balanceada, tem os nutrientes necessários, e ao substituir o arroz e o feijão pelos ultraprocessados, é menos saúde, é mais gasto com o dinheiro público também com saúde. Então o governo está incentivando a volta da alimentação saudável, a alimentação adequada. O feijão e o arroz não podem faltar. E para isso que o presidente Lula sempre diz, tem que estar nas prateleiras dos supermercados com preço acessível. E é o que nós estamos vendo hoje. A grande safra agrícola voltou o juro subsidiado, não faltou dinheiro para financiamento agrícola, e a resposta foi essa: nós temos mais abundância de alimentos sendo ofertado com preço mais justo para os consumidores. Eu queria aproveitar e só falar um pouquinho de leite também. Vamos falar desses alimentos básicos, vamos pagar esse bloco para falar sobre essas questões que estão no dia a dia do brasileiro. O senhor já falou aqui da queda do preço da cesta básica, falamos do arroz, do feijão. Agora, o leite é um outro grande desafio, né? Porque os pequenos produtores não conseguem sobreviver. E tem a política de aquisição de leite na Conab? A Conab faz aquisição de leite em pó, né? Porque é mais fácil você armazenar e para fazer a distribuição. Fazer a distribuição de leite in natura não é possível para a Conab, claro, por exemplo. Então a gente fez em 2023, quando o preço do leite caiu para os agricultores, as cooperativas estavam cheias de leite e nós precisávamos fazer uma compra, né, da giro. Então nós fizemos uma aquisição, nós investimos 100 milhões de reais, uma decisão que o governo tomou, tiramos um pouco de leite das cooperativas, dos estoques e botamos na rede só assistencial para os hospitais, para as creches, para os abrigos, para os asilos, merenda escolar. Você faz uma política também de distribuição de um produto que é necessário, especialmente para as crianças, e, por um lado, você tira do estoque e a cooperativa pode comprar mais dos agricultores. Esse é o sentido da ação da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. A grande missão é ajudar a garantir o abastecimento. Mas, realmente, é sempre uma questão. Nós temos um mercado grande produtor de leite, que é o Mercosul,
E o importador, o empresário, a indústria sempre fica olhando. Se aqui está mais caro, ali está mais barato, como o nosso Mercosul, o nosso bloco do Mercosul tem o livre comércio, também pode trazer mais produtos de outros países, né? Então é sempre um cuidado muito especial, porque o leite é alimentação básica também do nosso povo, tem que tratar com zelo. O senhor é de um estado que eu vi lá, vacas maravilhosas de leite, é o estado que mais produz arroz no Brasil. Então, certamente, esses dois temas, o do leite, eu peço ao senhor que olhe mesmo, porque a gente vê aqui, presidente, o pessoal do leite, que é o nosso alimento mais básico, né? Talvez seja o primeiro alimento do ser humano, é o leite. É como fazer com que sobreviva nessa cadeia, principalmente os pequenos. Eu tenho dito, e nas rodas onde a gente debate esse assunto, que ao longo desses anos a gente precisa ter uma política mais efetiva, né, com mais zelo, com mais organização para garantir renda para o nosso agricultor, porque eu já fui da roça, eu sei o que é levantar cedo, a vaca não tira férias, não tem domingo, não tem chuva. Então é um trabalho constante, é 24 horas, né, que tu tem que acompanhar o produtor de leite, acompanhar toda essa cadeia. E precisa ter uma estabilidade melhor, né? Uma estabilidade melhor de preços, e essa variação tem diminuído muito o número da participação, especialmente da agricultura familiar, porque precisa de mão de obras, o jovem pouco fica na lavoura, acaba ficando o campo mais envelhecido, como é um trabalho braçal necessário, vai se diminuindo, especialmente a cultura do leite na agricultura familiar, que é sempre um ganho mensal, né? Tu faz uma safra de arroz por ano, faz de feijão, faz de milho, faz de trigo, mas o leite é todos os meses você vende e cai um dinheirinho na tua conta, né? Eu vou chamar o intervalo e volto daqui a pouquinho conversando com o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Edgar Preto. A gente vai falar sobre, já que estamos escolhendo essa super safra, onde é que a gente guarda, como é que é o transporte, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com Questão de Ordem. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o Edgar Preto, presidente da Conab. Presidente, então, o senhor anunciou aí, estamos colhendo quase 350 milhões, né, de toneladas, né, de grão? Previsão para a safra agora 25, 26 é que teremos ainda um aumento, possivelmente no mínimo 1%. A Conab está começando agora, na terça-feira que vem, nós faremos o primeiro levantamento de previsão de safra do 25, 26. Mas a valência que nós estamos colhendo agora é isso aqui, 350,2. né? 350 milhões. A gente, quando fala nisso aqui também, a gente fala do nosso déficit de armazenagem. Dizem que 1/3 do que a gente produz não tem onde guardar. O senhor tem esses números também e o que fazer com isso? A capacidade estática brasileira entre público e privado fica em torno de 213 milhões de toneladas, que é a nossa capacidade de armazenamento. Então, obviamente, quando faz a conta, uma safra de 350 milhões de toneladas e tem capacidade para 213, tem um déficit, né? Mas a grande questão é que a conta não é assim o que a gente colhe, o que a gente tem de possibilidade de guardar. O nosso querido Brasil, graças a Deus e à Mãe Natureza, nós somos um país que não tem inverno, em que pese a friaca braba lá do Rio Grande do Sul, que você conhece, mas o campo agrícola, mesmo no sul, não para no inverno. Então nós somos um país que não tem inverno e isso faz muita diferença. Possibilita o Brasil ser o país do mundo que colhe 3 safras agrícolas. É óbvio que se você tiver mais disponibilidade de armazéns, você tem mais capacidade de gerenciar o seu ganho, né? Se tu colher uma safra de milho e logo vem a safra de soja, tu não precisa vender o milho se o preço não tiver adequado, se tiver uma leitura de mercado. Olha, se eu esperar mais um mês, mais 2 meses, eu posso ter um ganho melhor pela minha safra de milho. Mas se eu tiver que tirar o milho para botar soja, eu vou ter que vender pelo preço que está, né? Então, obviamente que sempre é necessário o estímulo, políticas públicas que tragam mais possibilidade de aumentar nossa capacidade estática de armazenamentos, mas é possível e é necessário também que o setor privado invista mais, né? Mas tu vê, tem safra no relento, tem safra aqui no centro-oeste, que colhe, fica a céu aberto. É porque aqui também nós temos uma condição climática favorável para isso. Tu sabe que naquele período não vai ter chuva. Então o agricultor pode deixar
ao ar livre, sabendo que não vai ter chuva, mas sabe que vai começar a chuva logo logo, aquele armazém provisório terá que ser dado outro fim. Então, a Conab está reforçando os nossos estoques públicos. Nós temos hoje uma capacidade em torno de 4,5 milhões de toneladas, entre o que a Conab tem de armazéns públicos e o que nós terceirizamos. A Conab também tem mais de 3 milhões de toneladas de grãos que dá para a gente utilizar em armazéns particulares. O ano passado nós fizemos uma correção nos valores, aumentamos em 40% o valor que a Conab paga para terceiros que alugam os armazéns para a companhia, vocês também acompanharam. E nos nossos armazéns públicos da companhia, o governo passado fechou 27 unidades armazenadoras, que não é um armazém, é complexos de silos. Ponta Grossa, por exemplo, no Paraná, que é a nossa maior unidade, tem capacidade para 420 mil toneladas. É quase uma mini cidade de silos, né? Lá nós estamos operando hoje com a capacidade de 300 mil toneladas, mas pode chegar a 420. Eu consegui 55 milhões da Itaipu Binacional, vai fazer um investimento nos armazéns do Paraná, da Conab e do Mato Grosso do Sul, 55 milhões. Nós vamos fazer uma reforma completa em Ponta Grossa. É isso que eu ia tocar. Em vez de construir, parece que os senhores estão investindo em reformas, em melhoria das unidades abastecedoras. A Conab tem hoje, temos 64 unidades armazenadoras. Eram 91, mas o governo passado fechou 27, ficou 64. E as 64 não teve investimento de reparos, de ajuste, né, de melhorias nas estruturas. E agora nós vamos chegar no final deste ano com 45 milhões investidos com o orçamento da companhia. Todos os 64 armazéns receberam melhorias para aumentar a capacidade e também para dar agilidade no carregamento, no descarregamento, para o caminhão que está chegando não esperar tanto tempo, aquele que vem comprar milho não esperar tanto tempo. E com essa parceria com a Itaipu Binacional, nós, botando mais os 55, fizemos agora este ano também, que vocês acompanharam, um contrato com o BNDES. A Conab tem muitas estruturas que foram construídas há 50 anos atrás, 60 anos, onde era perímetro rural na cidade, agora as cidades aumentaram e virou centro da cidade. Então, o que era armazém há 50 anos atrás não se usa mais para armazém, mas tem um valor imobiliário bom. Nós separamos 9 imóveis desses da Conab que não está sendo utilizado, que está dando um prejuízo para a companhia de 8 milhões por ano, e fizemos uma permuta com o BNDES. Eles vão pegar esses imóveis, vão fazer a venda e 100% do valor o BNDES vai reformar mais 9 armazéns, vai ampliar nossa capacidade e vai construir um novo lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Somente nesse ajuste entre botar um ativo que não está sendo usado e permutar com valores, a capacidade própria da Conab passa de 900 para 1 milhão e 300 mil toneladas. Mais de 35% nós vamos aumentar somente nessa negociação que estamos fazendo com o BNDES, que é para dar mais capacidade, para fazer estoques públicos, para fazer mais intervenção quando o preço para o agricultor cai, e para também ajudar. Preço, claro, tudo isso. Agora, o senhor é presidente de uma empresa que está no meio dessa coisa toda, que é entre o produtor e o consumidor, entre a Conab. E entre o produtor e a Conab, além dessa questão do armazenamento, o senhor joga bem ali com o ministro da Agricultura, do Transporte, para que essas estradas que saem da roça e que vão para a cidade sejam cada vez melhores. O senhor é de um estado que passou por grandes problemas, né? O Rio Grande do Sul tem sido um estado que tem mostrado uma resiliência enorme. Anos de seca, de inundação, então sempre está precisando reconstruir. O governo agora liberou, parece que 12 bilhões por meio de medida provisória para tentar ajudar esses produtores endividados. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa política e se o senhor tem alguma preocupação com esse nível alto de endividamento do produtor rural brasileiro. Sem dúvida, especialmente na região sul ou no Rio Grande do Sul, onde a mudança climática chegou mais efetivamente, 3 anos consecutivos com falta de chuva, com estiagens, né? E agora, o ano passado, a maior catástrofe ambiental, que foi a maior enchente da nossa história. Levou parte de terras férteis, foi parar na beira dos rios, de tanta chuva que deu. E tu conhece lá o nosso Rio Grande do Sul, a força do povo gaúcho, a resiliência
Se não fosse a quebra na produção de soja, faltou 20 dias, mês ali que faltou chuva no início do ano, diminuiu em 23% a produção de soja, que é 50% da produção gaúcha. Mesmo com o que foi o ano passado, teria sido a maior safra da história do nosso estado, né? Então, o endividamento no Rio Grande do Sul é superior a outras regiões do país, porque tu perde uma safra, perde duas, perde três e vai acumulando dívidas. E foi muito em função dessa necessidade que agora, lá na Expo Inter, você acompanhasses, o governo federal fez o anúncio da medida provisória de 12 bilhões de reais para fazer frente a esse endividamento. Os cálculos que o Ministério da Agricultura e da Fazenda fazem é que 96% das famílias de agricultores endividados irão colocar o seu crédito em dia novamente. Para pequenos agricultores, crédito de R$250 mil, juro de 6% ao ano, com 1 ano de carência, 9 anos de prazo. Médios agricultores, um crédito de 300, um crédito de 1 milhão de reais, o juro sobe para 8. Para grandes produtores, um crédito de 3 milhões e o juro sobe para 10. Mas tudo isso com 1 ano de carência, 10 anos de prazo, para que o agricultor consiga botar em dia suas contas. Esse crédito é para quitar sua dívida e fazer novos financiamentos. E a questão logística, obviamente, num país que aumenta cada vez mais a sua produção, sempre tem que ter um olhar atencioso. A Conab tem agora também, a gente lançou o anuário logístico, que é justamente para fazer uma comparação. O que a gente pode evoluir nas hidrovias, nas ferrovias, nas estradas, que é também um guia para o governo ter uma noção aonde pode ser mais efetiva uma política pública, levando em consideração a necessidade logística. E até da segurança alimentar, né? Como agir em situações de emergências climáticas e tudo mais, poder fazer escoamento rápido e poder mudar tudo isso. Mas o presidente Lula reclama muito de juros. Eu sei que o senhor falou aqui que os juros para a agricultura familiar são subsidiados, a gente acompanha de perto isso, mas poderia ser melhor se tivessem juros mais baixos. O que o senhor espera para o ano que vem? Que baixos juros. É a nossa expectativa. O presidente Lula também trabalha com essa expectativa, o governo federal, para possibilitar o desenvolvimento. Essa taxa de juro ela é insustentável, é a nossa opinião, e vamos continuar lutando, brigando, para que tenhamos, por parte do Banco Central, uma nova política de juros. Presidente, já quase caminhando aqui para o nosso final, eu quero que o senhor fale mais sobre as questões voltadas à cesta básica. O governo falou de melhoria na cesta básica, regionalizar essa cesta básica. Isso está acontecendo? Está. Nós, com a possibilidade da reforma tributária, a partir de 27, juros zero para os produtos da cesta básica, vai baixar mais o preço dos alimentos. Mas como eu sempre tenho dito e comentei também contigo agora na nossa entrevista, para que a gente tenha alimentação adequada, com preço justo nos supermercados, é preciso você não tirar a atenção, o olhar cuidadoso das políticas públicas para quem está no campo, porque é os homens e as mulheres do campo que botam na nossa mesa a alimentação. E ele precisa continuar trabalhando com estímulo, né? Antes do agricultor botar semente na terra, ele faz os cálculos. O que vai me dar mais lucro? Qual é que é mais vantajoso? Se produzir arroz, feijão, batata, mandioca, hortaliças, não vai dar o retorno do que produzir soja, o agricultor migra para a soja, que é importante para a economia, para a balança comercial, mas um zelo, cuidado do nosso governo federal, do presidente Lula, é tratar de colocar produtos em oferta, em abundância, com qualidade na mesa dos brasileiros. E o mundo quer comprar de nós, né, Valdeno? O mundo olha para o Brasil e quer até os Estados Unidos estão sentindo falta do nosso café. Quando eu estava com o senhor lá no Rio Grande do Sul, nós estávamos no meio daquela confusão com os Estados Unidos, muita coisa aconteceu depois. O presidente Lula falou com o Trump, que estava sentindo falta do café, mas tem problemas com alguns produtos aqui e o governo lançou o programa Brasil Soberano. A Conab está participando disso, vai poder adquirir alguns desses produtos que não foram para lá? A nossa contribuição foi muito importante para que o governo tomasse essas ações de fazer frente, em proteger e ajudar setores impactados com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos. Porque a Conab é que provém todos os dados agropecuários. A gente, junto com o Banco do Brasil, que faz a leitura do mercado agrícola. Ou seja, quanto é que a gente produz, para onde a gente vende, da onde a gente compra, quanto é que vai para os Estados Unidos, quais são os produtos que vai. Todos esses números a gente ajudou o governo, assessoramos o governo federal
para que quando sentar na mesa de negociação possa tomar suas medidas mais assertivas. E agora a nossa participação também é na compra pública, né? O governo está destinando um crédito para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, via Conab, para comprar especialmente pescado, frutas. Estamos fazendo uma mudança também na legislação para possibilitar que municípios, estados que estão nessa condição, que tenham que ajudar setores impactados, possam comprar com mais facilidade, com mais rapidez e agilidade, esses produtos para botar na merenda escolar, botar na rede socioassistencial dos municípios. Presidente Edgar Preto, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Esteja sempre à vontade para voltar. Que bom, muito obrigado pelo teu convite. Sempre que me convidares, eu estarei aqui. Eu agradeço você que acompanhou de casa a entrevista com o presidente da Conab, Edgar Preto, e a gente se vê na semana que vem em mais um Questão de Ordem.